Bom, vamos dar continuidade ao estudo de padrões GRASP. Vamos agora estudar o padrão chamado baixo acoplamento. O que quer dizer isso, pessoal? Baixo acoplamento é como eu tenho uma baixa dependência entre um objeto e outro, né? Eu tenho uma situação, um problema aqui, que diz o seguinte, olha, como suportar baixa dependência, baixo impacto devido a mudanças e reuso constante. Tá ok? O que quer dizer isso aí, pessoal? Olha só, quando a gente está criando aplicações, certamente você vai passar por mudanças, você vai passar por reuso. Como assim, professor? Olha, mudanças. Eu dei o exemplo aqui de um sistema de automação de vendas. Né? Mudanças. Eu agora quero atribuir uma nova forma de pagamento. Eu trabalho apenas com cartão de crédito, débito e pagamento em dinheiro. Mas agora eu quero fazer pagamento com Bitcoin, quero fazer pagamento com PayPal, quero fazer pagamento com PagSeguro ou uma outra modalidade que venha a existir, tá? Correto? Bom, inclusive o boleto, certo? Então, olha, o seu sistema está sofrendo mudanças, correto? Isso é importante, tá? Que o sistema mude. Ele está mudando para se adaptar às novas necessidades, tá? E agora, o que eu vou dizer do reuso? Olha só, pessoal, quando a gente desenvolve uma aplicação, o meu sistema de vendas, né? Ele vai ser usado onde? Ele pode ser usado em uma loja física, correto? Em uma loja física, em uma loja virtual, correto? E também em pequenos dispositivos, por exemplo, celulares, tá? Então, olha, o meu sistema ele está sendo usado em 3 tipos de ambientes, né? Ok? Eu tenho um ambiente físico, o virtual, que seria o web aqui para nós, né? Correto? E ainda o celular, que também é virtual, mas tem uma característica diferente da web, correto? Por exemplo, o Android, né? E o iOS, correto? Desculpa, gente. Veja, então, como é que eu vou suportar essa baixa dependência, né? Baixo impacto devido a mudanças e também o reuso constante? Pessoal, é importantíssimo que o meu sistema, que um objeto não dependa de outro, né? Olha só, o meu sistema de vendas, tá? Ele não pode depender do item de vendas, tá? Como assim depender? Quando eu falo que o vendas depende do item de vendas, eu quero dizer que o vendas é que vai realizar a criação de uma instância, realizar uma tarefa que seria de vendas, tá? Mas veja, esse exemplo que eu estou dando é só um exemplo hipotético, tá? Vamos voltar ao estudo aqui que a gente vai entrar numa situação mais real. Olha só, então quando eu quero baixar a dependência, baixar o impacto devido a mudanças e aumentar o reuso, né, constante, claro, eu vou começar a pensar, a atribuir uma responsabilidade para que o acoplamento mantenha-se fraco. Quando eu digo que o acoplamento mantenha-se fraco, quer dizer o seguinte, quando eu falo acoplamento, pessoal, é que uma classe vai depender de outra, tá? Ok? E isso eu tenho que manter fraco, eu tenho que manter baixo. Uma classe não pode ficar dependendo de outra para realizar uma tarefa dela. A classe, ela tem que ter uma atribuição específica, ok? Veja, a classe venda, por exemplo, né? Ela tem uma responsabilidade que é criar a instância do objeto de vendas. Não é item de venda que vai fazer isso. Item de venda, ele tem que criar uma instância de produtos, por exemplo, né? Ok? Mas olha, o item de venda não vai criar nada para a venda. Eles têm que ficar distintos. Eles têm que colaborar entre si. Esse objeto faz um trabalho, esse faz outro. Eles não podem ficar um dependendo do outro. É claro que em determinado momento eu sei que uma classe vai utilizar dados da outra, mas não depende da outra, tá? Eu não vou fazer com que uma classe dependa de outra aqui, tá?
Então, a solução é essa, atribuir uma responsabilidade para que o acoplamento mantenha-se fraco. Aí nós temos aqui, o que é o acoplamento, né? Ó, é uma medida de quanto um elemento está conectado a ou depende de outros elementos, tá? Quando um está muito conectado, depende muito de outro, eu tenho a questão de acoplamento, tá? Ó, uma classe com acoplamento forte depende muito de depende de muitas outras classes aqui, ó. Tais classes podem ser indesejáveis. Eu não posso permitir que outras classes influenciem num trabalho de uma determinada classe. Eu tenho que chegar aqui e falar, olha, o acoplamento ele não pode ser forte, ele tem que ser fraco. Uma classe com acoplamento forte depende de muitas outras. O que ele quer dizer é o seguinte, que uma classe vai precisar de serviços de outras classes aqui, tá? Ou seja, ele nunca consegue realizar o seu trabalho. Sempre tem uma outra classe do qual ele vai precisar que faça um trabalho de criação de outras instâncias e tudo mais. Então veja, se a minha classe vendas é responsável por manter o sistema de vendas, ele não vai atribuir isso a outra classe, é ele que tem que fazer isso, tá? Se ele precisa realizar um pagamento, tá? Ela que vai criar o pagamento, ela não vai passar por outra classe. Nós vamos ver já esse exemplo aqui pela frente, tá? Então, ó, o acoplamento está associado à coesão, tá? O que quer dizer coesão, pessoal? Coesão quer dizer o seguinte, determinação de uma responsabilidade específica. Uma classe não pode ter muitas responsabilidades. No material que vocês receberam como apostila desse curso, vocês têm um exemplo lá de uma classe, de um sistema de elevador, que depois a gente vai utilizá-lo para matar algumas dúvidas, tá? Ok? Ó, então o acoplamento está associado à coesão. Quanto maior a coesão, menor o acoplamento. Ou seja, quanto menor o acoplamento, maior a coesão. Quanto menor uma classe, quanto menor um objeto depender do outro, maior coesão ele tem. Ou seja, maior é a sua... vamos voltar, né? Melhor é a sua responsabilidade específica. Tá? Ele terá uma responsabilidade específica, ele não vai ficar fazendo tarefas demasiadas, ok? É isso aí. Então, aqui eu tenho dois exemplos, que é o seguinte, eu tenho duas opções, né? Ok? E aí eu tenho a primeira opção dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma classe registro que vai criar o pagamento. Observe que tem um objeto P aqui, tá? É como se eu fizesse uma instância de pagamento chamado P. O registro cria esse pagamento e olha só, adiciona a venda, tá? Note que eu tenho um método do registro aqui falando, olha, vou chamar a venda, né? Ele vai falar para a venda adicionar o pagamento recebendo aí o objeto P. Observe aqui que o objeto P está sendo repassado para venda. O que quer dizer isso aí? Olha só, venda está dependendo de registro para criar um pagamento, tá? Isso não é legal, beleza? É claro, pessoal, que aqui nós estamos observando dois padrões já que a gente está estudando, né? O padrão criador, que a gente está aqui sendo representado pelo método criar, correto? E claro também o baixo acoplamento aqui. Na verdade, aqui eu estou tendo um alto acoplamento. Ah, como assim, professor? Venda está dependendo de registro para criar o pagamento. Sendo que o ideal seria essa opção aqui, ó, tá? Olha, claro, o registro... Opa, desculpa pessoal, vamos voltar. O registro, eu chamo fazer pagamento do registro. Aí o registro faz o seguinte, olha, venda, por favor, faz o pagamento aí para nós. É isso que ele vai fazer. E aí venda sim, fala, olha, eu vou criar aqui o meu pagamento. E ao fazer isso, tá? E ao fazer isso, opa, pessoal, desculpa. E ao fazer isso, quando ele fala que venda vai criar o pagamento, ele associa direto a venda ao pagamento, tá? Então esse pagamento aqui, ó, vai estar associado à venda.
Enquanto que nessa primeira opção, se vocês observarem, olha, o registro faz o pagamento, cria esse objeto e depois associa ele à venda. Então a venda está dependendo desse registro. E aí, o que vem de encontro da nossa conceituação aqui, ó, do nosso conceito? Vamos observar aqui, ó. Olha só. Aqui, né? Então, quem deve ser responsável pela criação de uma nova instância de uma classe? Olha, quando a classe tem informação para tal, tá? Então, nós sabemos que a minha classe venda, ela tem informação para o pagamento, tá? É ela que vai dar, olha, o total do pagamento é esse, por favor, vai lá e faça a solicitação da autorização do pagamento, ou simplesmente pague com dinheiro ou boleto e coisa parecida. Uma outra coisa que a gente está respondendo é essa aqui, ó, tá? É esse conceito aqui, tá? Então, olha só, é uma medida de quanto o elemento está conectado ou depende de outro. Vocês viram que na primeira opção aqui, eu sei que venda está muito conectado a registro, porque depende dele para criar o pagamento, né? E outra coisa, olha só, eu tenho aqui o acoplamento está associado à coesão, olha só, tá? Então vamos falar, o que é a coesão? Gente, coesão quer dizer o seguinte, é o mesmo que definir que uma classe tem uma responsabilidade específica, tá? Ok? Certo? E se uma classe tem uma responsabilidade específica, ou seja, ela é bastante coesa, ela só faz uma tarefa, então eu tenho aqui uma maior coesão e um menor acoplamento. Vamos aplicar isso aqui na segunda opção? Olha só, ela é coesa, veja bem, ela tem uma coesão aqui, ó, porque ela tem uma responsabilidade específica, ok? Ela realiza venda, correto? Esta classe, ela também tem uma responsabilidade específica, ela realiza venda. Essa classe aqui, ela já não é coesa, porque ela está fazendo a responsabilidade de criação de um objeto para venda. Enquanto que aqui, ó, a venda, ela é bastante coesa, porque ela fala, eu crio o pagamento, eu vou criar esse objeto de pagamento. Por isso que eu sei que a responsabilidade dela é coesa, ela está com essa coesão bem explícita, tá? Ok? Então é isso, baixo acoplamento é o mesmo que dizer o seguinte, eu não dependo de ninguém, eu realizo a minha atividade por mim mesmo, porque eu conheço as informações necessárias para se ter esta responsabilidade de criação aqui, tá? Então notem, é importante a gente entender basicamente aqui os conceitos do especialista. Quem é o especialista na informação, né? Olha, o especialista na informação, esse padrão é importante que a gente entenda, porque eu sei que o padrão expert é aplicado quando uma classe tem informações necessárias para realizar uma responsabilidade, tá? Então, ela é especialista na informação. Veja, vamos voltar aqui e usar o pagamento, né? Olha, pessoal, quem tem as informações necessárias para registrar o pagamento? A própria classe pagamento. A classe vendas, ela tem a responsabilidade de criar o pagamento porque ela detém o total. Mas quem realiza o pagamento é a minha classe pagamento. Então, olha, como é que eu sei que é ela? Porque é ela que vai ter essas informações. É ela que tem as informações a respeito da autorização da administradora, né? É ela que tem a informação sobre o cálculo do troco, se houver o pagamento em dinheiro, né? Com dinheiro aqui. É ela que vai emitir o boleto, não é ela que vai emitir, mas ela vai determinar que se emita o boleto de pagamento, tá? Então, veja, ela detém a informação responsável por isso aqui. Então, veja, venda tem a responsabilidade de criar a instância do pagamento porque ela detém o total de vendas. Mas quem vai realizar o pagamento é a classe pagamento. Então, aqui, olha, eu estou aplicando o especialista na informação, correto?
estou aplicando o criador, o padrão criador, correto? E ainda estou aplicando o baixo acoplamento, entenderam? Então é importante que a gente domine esses 3 padrões inicialmente para a gente poder evoluir, ok? A nossa videoaula sobre padrões gráficos ela termina por aqui e espero que vocês venham com as dúvidas para a gente discuti-las. Até mais.